Bora clicar no PPT. Onde começa? Thiago. Conseguiu, Thiago? Já? Bom, vamos iniciar então nossa TPC de hoje. Bom dia a todos. A TPC de hoje é sobre educação especial. Meu nome é Solange Bisso. Para quem não me conhece, né? Tem muito professor novo chegando. Eu sou PCNP da Educação Especial. Sou professora de educação especial, atuo na área há um tempo já. Sou professora da sala de recurso. Eu estou na diretoria de ensino há 6 anos com o PCNP. Tá? Então vamos lá. Eu gostaria de dizer para vocês que se surgir dúvidas, perguntas, vocês podem perguntar no chat. Tem a PCNP Rosiane, que está aqui hoje me ajudando nessa questão de olhar o chat, né, as perguntas. Pode também levantar a mão, só que eu vou responder para quem levantar a mão no final, porque senão a gente acaba enrolando no nosso tempo. E para a TPC ser mais produtiva, eu vou deixar para responder no final, tá bom? Mas não deixem de perguntar, sintam-se à vontade para tirar as dúvidas que vocês tiverem. A nossa intenção hoje é colaborar com vocês, professores que estão na sala comum, né, em suas disciplinas, em relação aos alunos público-alvo da educação especial. Então, a gente inicia aqui falando, né, tem um título, Educação Inclusiva / Educação Especial. Por que eu coloquei assim? Essa semana, todo mundo tá me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de perguntar. Tá ouvindo bem? Então, tá bom. Vamos lá. Sim. Essa semana, a nossa TPC era sobre educação inclusiva. Então, ficou para mim, né, para eu fazer essa parte. Só que eu gostaria, já comecei assim com essa questão da educação inclusiva / educação especial, para a gente esclarecer as dúvidas em relação à educação inclusiva e à educação especial, que elas não são a mesma coisa, elas não são sinônimos, tá? Então a gente precisa entender que quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não está falando do aluno com deficiência. E às vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é a pessoa com deficiência quando a gente fala em educação inclusiva. Então, a gente tem que conseguir entender aí essas duas questões tão, né, importantes e valiosas. Então, eu fiz uma perguntinha aqui, né? Mas, afinal de contas, o que significa educação inclusiva? A educação inclusiva, ela vem para igualdade de oportunidades e valorização das diferenças humanas. Ela contempla as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Então, ela não é, e no meio de tudo isso aí, ela entra a educação especial, que é voltada para as deficiências, as necessidades educacionais especiais. Tá? Ela implica na transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e no sistema de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Então, essa é a educação inclusiva, quando eu tenho a participação de todos e garanto a aprendizagem de todos, sem exceção, respeitando sempre as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, todas essas diversidades que eu falei para vocês. E a educação especial, ela entra no meio, que a educação especial, ela é voltada para o público das necessidades educacionais especiais. Então, também entra na inclusão. Então, quando vocês pensarem, quando a gente pensa em educação inclusiva, é uma educação para todos, respeitando toda a diversidade humana. Então, a gente não pensa somente na pessoa com deficiência. Então, se eu for falar de uma educação inclusiva, eu tenho que falar de todos esses itens que eu coloquei aqui para vocês, de todas essas diversidades. Então, hoje nós vamos falar da educação especial, tá? Vamos seguir. Quais são os princípios da educação inclusiva? A educação inclusiva tem 5 princípios básicos. Primeiro, toda pessoa tem o direito de acesso. Toda pessoa aprende. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular e único, como a gente até falou no bate-papo no início. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos. E a educação inclusiva diz respeito a todos. Então, esses são os princípios da educação inclusiva.
Deixa eu me policiar, que eu falo um pouquinho rápido, né? E aí, vamos lá. Então, aqui eu tenho o público elegível da educação especial, de acordo com a resolução SE, número 68, de 12/12 de 2017. Então, essa resolução é a resolução mais recente da educação especial e ela vem trazendo para a gente qual é o público da educação especial. Então, ela diz que o nosso público são os estudantes com deficiência, a deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e visual. Na intelectual, são todas inclui assim, várias síndromes que têm associado à deficiência intelectual. Por exemplo... saísse de alguma ação, de alguma atividade, como é... Gente, alguém deixou o microfone aberto, eu estou ouvindo outra reunião aqui, outra TPC, eu acho. Na deficiência intelectual, por exemplo, a síndrome de Down, ela entra aqui, porque a síndrome de Down tem como associação a deficiência intelectual. Então, há várias síndromes que estão dentro da deficiência intelectual. Deficiência múltipla é quando a pessoa tem mais que uma deficiência. Às vezes, a pessoa tem uma deficiência física e intelectual, ou ela tem um autismo e visual, ou visual e intelectual. Então, quando ela tem mais de uma deficiência. Tá? Somos estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, que o antigo TGD, né, transtorno global do desenvolvimento, que ainda no sistema ainda a gente encontra dessa forma, e em vários estudos anteriores, estudos que já foram escritos há muito tempo, a gente vai encontrar TGD, mas hoje, após o DSM-5, vem como transtorno do espectro autista, que é o TEA. E os estudantes com altas habilidades e superdotação. Então, quais são esses estudantes com altas habilidades? Às vezes a gente estranha, né? Fala assim, nossa, mas ele é superdotado e ele está no público da educação especial? Sim, porque ele tem uma necessidade educacional especial, porque ele também não está dentro do que é considerado, vamos dizer, entre aspas, normal, né? Da normalidade. Ele está além, então ele também vai precisar de apoio no seu desenvolvimento, porque ele precisa de mais do que é ofertado para aqueles que não apresentam a superdotação. E altas habilidades é aquele aluno que tem altas habilidades para algumas questões ou para várias situações, né? Ele não tem uma superdotação específica em uma disciplina, nenhuma questão, por exemplo, na matemática, ou na arte, ou na pintura, mas ele tem altas habilidades para desenvolver vários trabalhos, vamos dizer assim. Vamos seguindo. Aí eu coloquei aqui para a gente entender melhor a educação especial, as ações a serem desenvolvidas pelo professor especializado. Então, a TPC de hoje, ela vai bem assim, ela volta bastante no professor especializado, mas por quê? A partir do momento que eu entendo as atividades, as ações que tem que ser desenvolvida pelo professor especializado, eu vou entendendo como funciona a educação especial e como funciona tudo que está relacionado a ela. Primeiro passo, a gente precisa entender que a educação especial, ela não está à parte. Ela faz parte do contexto escolar. Ela não é algo à parte. Ela está dentro da escola, ela faz parte da escola. O aluno não é único, exclusivo do professor especializado, ele é aluno da escola. Então, esse é o primeiro entendimento, o mais importante. Todos alunos. Eu não tenho uma sala com 30 alunos e um da educação especial. Eu tenho uma sala com 31 alunos. Então, esse é o princípio básico, entender que esse aluno da educação especial é um aluno tanto quanto o outro. E necessita da atenção e do cuidado tanto quanto os outros. Tem direito, vamos dizer assim, tem os mesmos direitos. Então, quais são as ações desenvolvidas pelo professor especializado? Ele precisa elaborar os documentos que vem em anexo à resolução número 68 de dezembro de 2017. O primeiro documento que o professor vai elaborar é a avaliação inicial, o anexo 1. A gente tem falado bastante sobre esse anexo 1, já vem falando desde 2014, 2015, mas é importante porque a educação especial, ela é construída, a gente vai construindo ao longo do tempo e vai encontrando os avanços que para muita gente parece pequeno, mas para a educação especial são avanços muito significativos, por menor que seja. Então, nós já conseguimos ver muitos avanços na educação especial na nossa rede. Esse anexo 1, ele parte
ele é uma parte essencial do trabalho do professor especializado para identificar quais as potencialidades e quais as dificuldades dos estudantes. Ele vai analisar o comportamento adaptativo. Então, ele precisa identificar, o professor especializado, ele precisa identificar as potencialidades desse aluno também, e não somente as dificuldades. As potencialidades, para ele poder direcionar. Esse aluno, ele tem potencial para isso, isso, isso. Ele é bom nisso, nisso, isso. Ele é bom em teatro, ele é bom em se expressar, ele é bom na oralidade, ele tem uma boa oralidade, ele tem um potencial para dança. E as dificuldades para o professor poder enxergar onde vai ter que ser trabalhado. Ele tem dificuldade em leitura, em escrita, ele tem dificuldade na higiene, ele tem dificuldade onde? Então, é o primeiro passo. Eu conseguir identificar essas questões para conseguir dar sequência no trabalho com o aluno. Então, eu venho aqui. O que seria o comportamento adaptativo? Que muita gente, claro, não entende, principalmente quem não é da educação especial. O comportamento adaptativo diz respeito à funcionalidade do indivíduo. O que quer dizer? Como funciona o indivíduo, né? E as suas adaptações no contexto de vida. Ontem perguntaram para mim o que é funcional. É tudo aquilo que funciona na nossa vida real do dia a dia. Então, por exemplo, são coisas baseadas na nossa vida prática e diária. Será que tem alguém com o microfone aberto ainda? Ou é retorno? Nossa, tá bem ruim. Bom, vamos lá. Nesse documento, o professor vai analisar as seguintes habilidades: comunicação, habilidades acadêmicas, vida no lar, saúde e segurança, independência na locomoção e autocuidado. Então, a gente vê aqui que as habilidades da educação especial, ela é totalmente diferente das disciplinas, o que às vezes confunde as pessoas, né? Quando o professor da educação especial fala, eu tenho que avaliar as habilidades do meu aluno. Então, quem é da disciplina entende de outra forma. Então, é isso aqui que ele vai avaliar. A comunicação, ela não está ligada apenas à fala. A comunicação está ligada de várias formas. Então, como esse aluno se comunica? Através de gestos, de escrita, é verbal, é não verbal, então isso o professor vai analisar. Habilidades acadêmicas, se ele lê, se escreve, se interpreta. E uma coisa importante, gente, o aluno da educação especial, quando um aluno chega na escola e ele tem prejuízo apenas nessa área do comportamento adaptativo, que é a habilidade acadêmica, ele não significa que ele é público da educação especial. Então, muita gente acha que o aluno que não sabe ler e escrever, ele é da educação especial, ele tem uma deficiência, e não. Ele pode ter um transtorno de aprendizagem, que a gente vai discutir aí numa próxima oportunidade. Então, para o aluno ser encaixado como público da educação especial, ele tem que ter prejuízo em 2 ou mais dessas habilidades. Geralmente, ele tem prejuízo em todas, geralmente. Às vezes, em uma ou outra que não, mas geralmente é em todas. O professor de educação especial, ele não avalia clinicamente, ele não dá laudo, ele avalia pedagogicamente. Então, o que ele vai fazer? A partir dessa avaliação no anexo 1, com todas essas habilidades, encontrando prejuízo, ele vai encaminhar ou não esse aluno para uma avaliação clínica. Se esse aluno tem prejuízo somente nas habilidades acadêmicas, ele não pode ser considerado como aluno de risco para a educação especial, mas pode ser de risco para um transtorno de aprendizagem. Então, os encaminhamentos são diferentes, tá? Plano de atendimento individualizado, que é o anexo 2, chamado de PAI. Esse também é de responsabilidade do professor da sala de recursos, professor especializado. Por que eu estou falando sempre assim da sala de recursos? Quem está falando, não sou da sala de recursos, por que eu tenho que saber sobre isso? Porque é muito importante a gente entender como é o trabalho da sala de recursos, do professor especializado, para a gente conseguir caminhar em parceria com esse profissional, porque o nosso aluno precisa do trabalho de todos, e não pode ser de forma individualizada, cada um fazendo o seu, não funciona. Se cada um fizer o seu no seu quadrado, esse aluno não vai desenvolver de forma como ele pode desenvolver quando há um conjunto, quando há uma parceria no trabalho. O anexo 2 é um documento que auxilia o professor especializado a organizar as atividades específicas.
de acordo com a necessidade de cada estudante. Por que é necessário esse anexo 2? E é essencial. E para eu conseguir fazer esse anexo 2, eu só consigo se eu fizer o 1. E ele é importante porque o professor vai traçar os objetivos que ele tem com esse aluno. Então, quais são os prejuízos que ele tem, o que eu preciso trabalhar e onde eu quero chegar. Então, eu preciso saber para quê, para quem eu vou, né? Com quem eu vou trabalhar, para que eu vou fazer isso e onde eu quero chegar. Se eu não traçar um objetivo, eu passo o ano inteiro e eu não consigo desenvolver a aprendizagem do meu aluno. Eu acabo dando o ano inteiro a mesma coisa, às vezes acabo dando uma atividade que ele já está desenvolvido, que ele não precisa mais, pelo fato de eu falar, isso ele sabe fazer, né? Isso aqui ele não sabe. É justo nesse que ele não sabe que eu preciso trabalhar. E ano que vem, se eu não traçar um objetivo, no próximo ano esse aluno está novamente na sala de recursos fazendo a mesma coisa. E traçando um objetivo, eu também posso colaborar com o professor da sala comum, orientando o professor onde está as perdas desse aluno. O anexo 3, que é a adaptação curricular, ela é específica do professor da sala comum, em suas disciplina, mas ela recebe o apoio do docente, ela recebe o apoio do professor da sala de recursos. Aqui eu coloquei apoio ao docente do ensino comum, porque a adaptação curricular, ela faz parte, o professor da sala de recurso, ele vai apoiar o professor da sala comum. Então, principalmente nesse momento que nós estamos agora ensino remoto, eu sempre esqueço a palavra, ensino remoto, é muito importante esse apoio do professor especializado ao professor da sala comum, porque vai colaborar com esse aluno que está em casa. Muitas vezes esse aluno que está... Vamos pensar, nós estamos aí há quanto tempo nessa situação, vivendo nessa situação do ensino remoto? Tem alunos que o professor da sala comum não conhece. Então, ele entrou no 6º ano, ficou o 6º ano inteiro, já está no 7º ano e o professor da sala comum ainda não conhece, não sabe quem é. E o professor da sala de cursos, talvez não conheça, mas ele sabendo da deficiência que esse aluno tem, ele pode ter entrado em contato com esse aluno, entrar em contato com a família, mandar videochamada, procurar conhecer melhor o aluno. Ele pode ter feito o anexo 1 da maneira que é exigido de acordo com os protocolos. Então, ele marca um horário, faz o anexo 1, a anamnese com a família, depois o anexo 1 com o aluno. Então, vai facilitar para o professor da disciplina. Quando a gente está no presencial, talvez a gente não sinta tanto, porque está cada um ali fazendo o seu trabalho, e eu falo que o ensino remoto veio para poder também mostrar para a gente como é importante a gente estar junto nesse processo, porque senão quem tem o prejuízo vai ser o nosso aluno. Se a gente pensar no nosso aluno que não apresenta deficiência nenhuma, ele já vai ter um prejuízo na aprendizagem, não tem jeito, né? A gente sabe que isso vai acontecer, e ele não tendo uma deficiência, ele tenta, ele faz, ele consegue, às vezes não tem ninguém da família que ajuda, mas ele faz do jeito dele. Um aluno com deficiência, principalmente a intelectual, nem sempre ele vai corresponder, ele vai realizar as atividades e entender que ele está em casa e está em aula. Não tem esse entendimento. Ele está em casa, como que ele tem que fazer a atividade? E às vezes a família não tem condições de ajudar. Então é de suma importância, de extrema importância que o professor especializado tenha um vínculo mais estreito com esse aluno, para poder ajudar o professor da sala comum, tá? Vamos passando. Aí, cheguei. Tá, aí a gente vem aqui na questão da adaptação curricular, né? Por que nós colocamos aqui adaptação curricular? Foi uma necessidade da escola, das escolas, eu andei fazendo acompanhamento pedagógico em algumas unidades escolares e todas pediram que a gente falasse da adaptação curricular. As professoras da sala de recursos também pediram, então a gente vê que é um assunto que não se esgota. Isso também que eu gostaria de dizer para vocês. Nessa 1 hora e meia que nós temos já da TPC,
a gente não vai esgotar, não tem como esgotar. É um assunto que nós estamos trabalhando aqui, eu falo desde 2015, porque é quando eu cheguei, mas antes de mim teve também todo um trabalho na educação especial com outra PCNP. Então, é um trabalho que vem sendo construído ao longo do tempo. E às vezes, a gente quer saber tudo, né? Quer entender tudo num tempo aí de uma TPCA, mas essa TPC é para educação especial, então eu quero entender como funciona a educação especial hoje. É impossível, tá? É um assunto que não se esgota, não tem jeito. Ele vai indo e vai puxando outra coisa, e devagarinho a gente vai entendendo. Então, em relação ao currículo, a adaptação curricular, a gente precisa entender que o currículo ele não é modificado, mas adaptado às condições desse aluno, de acordo com o que as situações que vão surgindo no processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente diz que não tem o certo ou tem errado, porque as necessidades elas vão surgindo, mesmo que eu tenha toda a documentação desse aluno, que eu conheça a necessidade específica desse aluno, a deficiência, né? Eu também vou encontrar ao longo do processo, vão surgir situações ao longo do processo, como acontece com qualquer um. Às vezes a gente planeja lá uma atividade para desenvolver com aquele aluno de acordo com tudo que a gente leu e acha que vai dar super certo e não funciona. Isso serve para quê? Eu errei? Não, eu tentei. Eu fiz, não deu certo, eu vou analisar o que não deu certo e vou tentar fazer novamente. Então, se a gente nunca faz porque a gente acha que isso não vai dar certo, a gente nunca sai do lugar. Então, a gente precisa começar, a gente vai errando, vai acertando, vai melhorando, vai moldando, e nós vamos passar uma vida toda aprendendo e melhorando. Né? Não tem como a gente saber tudo e falar, olha, é isso daqui, é a fórmula, encontrei a fórmula, vou seguir isso aqui. Por isso que não existe um currículo específico para o aluno com deficiência, porque não existe uma fórmula a seguir, segue isso daqui que dá certo. Não existe um banco de atividades, né, que eu posso recorrer e falar, essas atividades são para alunos com deficiência intelectual, essas atividades são para quem tem autismo, essas atividades são para quem tem deficiência física, vamos supor, de repente, né, eu usei um exemplo só para vocês entenderem, não existe. Existe a pessoa vem primeiro que a deficiência, existe uma pessoa, um aluno, que apresenta uma deficiência X, e que essa deficiência faz com que ele tenha uma necessidade específica de aprendizagem. Então, é isso que eu vou focar. Nessa pessoa, além da deficiência, essa pessoa tem os interesses próprios, ela tem a personalidade, ela tem os gostos dela, ela não é a deficiência, como eu disse no início. Ela é uma pessoa como qualquer outra, com seus desejos, suas vontades, o seu mau humor, ela pode estar mal-humorada igual a gente, ela pode estar triste, às vezes chega na escola e não quer fazer nada. Aí o professor fala assim, né? O professor, quando eu falo, gente, eu tô me incluindo também, sou professora, a gente pensa, né? Porque faz parte de você pensar o deficiente, sobre o deficiente desse jeito. Você fala assim, mas ele tem síndrome de Down. Não é que ele tem síndrome de Down. Às vezes aconteceu alguma coisa, não queria ir para a escola, não queria acordar, não queria pôr aquela roupa, tá mal-humorado mesmo, que saco, igual a gente. Tá na TPM, brigou com alguém em casa, ou gosta de alguém, tá namorando alguém e o alguém não tá namorando com ela. Então, tem todas essas dificuldades que a gente precisa entender. Então, o currículo, ele não é diferenciado. Tá? Eu não posso propor atividades que não fazem parte do currículo. O que eu quero dizer? As atividades, quando os alunos estão num determinado assunto, todos têm que participar do mesmo assunto. A atividade, ela é diferente, mas ela não muda a sua essência. Então, é isso que eu quero dizer em relação à adaptação do currículo. Se a gente for pensar em adaptação, vou dar um exemplo que eu já falei várias vezes, mas talvez, né, eu gosto bastante porque eu acho que deixa bem claro. Quantos de nós já fomos lá usar o ferro de passar, que seja, né, você vai colocar na tomada e você percebe que a sua tomada tem 3 pinos, ou que o ferro, né, a tomada do ferro tem 3 pinos, a tomada tem 2, ou vice-versa, e não encaixa, né? O que você faz? Você tem que dar um jeito de adaptar aquilo ali. Você vai precisar fazer o que você tem que fazer. Então, a gente coloca lá o adaptador, né, o T,
Benjamin, sei lá, né? Cada um fala um nome, é um adaptador, encaixa na tomada e ele encaixa perfeitamente. Ele não deixou de ter a função que ele tem, ele não deixou de ser o objeto que ele é. Ele precisou ser adaptado para funcionar. Então, é essa a nossa questão. E, às vezes, a adaptação, ela nem é da forma como a gente pensa. Às vezes, a adaptação ela pode ser muito simples e ter um bom resultado. Vamos seguir. Aqui, falando aqui da adaptação, a Rosiane me lembrou, eu falando que às vezes a adaptação é simples e pode ter um bom resultado. A Rosiane aqui do lado me lembrou sobre um caso que nós fomos numa escola da rede, né? Nós tivemos um acompanhamento numa escola da rede e a Rosiane foi comigo, que nós estamos fazendo esse trabalho dos PCNPs. Outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui é tanta coisa que às vezes esqueço, né? Acabo falando em uma TPC e não falo em outra, porque ao vivo a gente fala coisas diferentes, às vezes, né? A gente vai lembrando. Então, uma coisa que eu queria colocar para vocês, a adaptação do currículo, por que o professor de educação especial ele pode auxiliar e não fazer? Né? Ele não tem formação em todas as disciplinas. Ele não tem um currículo, uma formação específica para ele adaptar. Já imaginou o professor especializado adaptar todas as disciplinas? São 11, 15 no ensino médio, não sei, né? Contando aí com as específicas. Então, como que ele vai adaptar a língua portuguesa, matemática, geografia, história? Não tem como, gente, é impossível. Por isso que é importante o professor, aí cada professor faz sua adaptação com o apoio do professor especializado. O professor pode procurar, e o importante é o professor da disciplina procurar o professor especializado, porque facilita muito. O professor da sala de recurso não vai sair procurando um a um, né? Você precisa de mim, você precisa de adaptação, você precisa de ajuda. É mais fácil o professor que estiver precisando entrar em contato com o professor especializado. Olha, eu preciso da sua ajuda, eu preparei X atividade, eu preciso da sua ajuda para poder ver se isso está de acordo. Tá? E aí, voltando aí, né, que eu lembrei e emendei. Voltando à questão da escola que nós estávamos em acompanhamento. Nós encontramos uma aluna, nós fomos para ver eram 4 casos da escola, né? E eu vou fazer esse trabalho para conversar com a família, orientar a escola, conversar com os alunos, entender como eles funcionam para poder dar um apoio para a escola e para as famílias também. E nós conhecemos uma aluna com o espectro do autista, né? E ela é uma aluna, assim, uma menina que, a princípio, quem olha acha que ela não tem condições de aprendizado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pré-julgamento. Às vezes, até eu olhei para ela, eu que sou da educação especial há anos, acostumada a várias deficiências, já trabalhei em APAE. Quando eu olhei, eu achei que ela era muito grave, pelo comportamento dela, que é característica do transtorno do espectro autista, dependendo do nível, ela estava com a questão, as estereotipias, né? O que são estereotipias? Os movimentos. Ele estava com as estereotipias muito, assim, aguçadas, muito aceleradas, porque ela já estava esperando ali há um tempo, a mãe chegou um pouco mais cedo, ela teve que esperar, é uma coisa difícil para quem tem TEA, e esse tempo que ela teve que esperar, ela ficou ansiosa, e aí as estereotipias, que são os movimentos do braço, da cabeça e do tronco, elas aumentaram. E do vidro eu olhei para fora e pensei, ainda comentei, falei, nossa, eu acho que ela é grave. Não sei se ela consegue ficar numa escola que é de tempo integral, período integral, né? E aí, quando nós fomos conversar com a aluna, ela se mostrava bastante resistente ao toque, que é uma característica do transtorno. Nem todos têm essa resistência, mas ela tinha. Resistência a fixar o olhar, ao contato visual e a socialização. Então, a gente viu, só que na parte pedagógica, ela não tinha dificuldade. Ela já estava alfabetizada, ela tinha boa interpretação, ela sem prejuízo cognitivo, então ela é uma aluna que tem apenas o transtorno do espectro autista, não tem nenhuma associação. E aí a mãe queixou que ela não fazia as aulas remotas, através do que a escola, os professores fazem aula online, né, de tempo real. E ela não conseguia fazer essas aulas, porque ela não conseguia olhar no computador e participar, porque ela não queria que ninguém visse ela. E ela não queria ver ninguém, por causa da dificuldade do contato visual. A mãe falou pra gente, mas eu desligo a câmera.
E ela não tinha feito nenhuma aula ainda. A mãe falou, eu desligo a câmera, mas mesmo desligando a câmera, ela não quer fazer. E aí eu falei para a mãe, mas você desliga a câmera, mas ela está vendo todo mundo. Então, o fato dela ver todo mundo do outro lado incomodava ela. Ela achava que as pessoas também estavam vendo ela, porque é muito abstrato para quem tem o autismo entender essas questões. E o que aí foi proposto? A Rosiane do meu lado, até foi uma sugestão da Rosiane, para vocês verem que a gente não precisa ter formação específica na área para a gente encontrar meios de facilitar, entre aspas, vamos dizer assim, de dar possibilidades para esse aluno aprender. A Rosiane não é da educação especial, eu não tinha pensado nisso, e ela falou, e se a gente cobrir a tela do computador? Aí eu perguntei para ela, uma coisa que é muito importante, perguntar direto para o aluno que tem, para a pessoa que tem uma deficiência, o que ela acha bom para ela. Então, eu tenho que perguntar para a pessoa, né? Eu, quando eu digo nós, professores, pergunta direto para o seu aluno, né? Isso é bom para você? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é bom para você? Aí eu perguntei para ela, e se a gente cobrir a tela do notebook, né, do computador? Ela ficou quieta. Aí a Rosiane completou, e se colocar uma folha de sulfite na tela, você não vai ver ninguém. Aí você só vai ouvir, pode ser? Ela falou, pode. Se for só ouvir, tudo bem. Então, a gente orientou a mãe que colocasse uma folha de sulfite na tela, desligasse a câmera e ela só ia ouvir a aula. E ela aceitou numa boa. Então, por que esse exemplo? Para vocês entenderem que nem sempre uma adaptação, ela é do currículo, ela é pedagógica. Ela pode ser uma adaptação de tempo, de espaço, de material, de mobiliário. Então, nesse caso, vamos supor que ninguém pensasse numa possibilidade de auxiliar essa aluna. Ela não ia assistir nenhuma aula, ela ia perder todas as aulas, ou a mãe iria insistir com ela para ela assistir as aulas, ela poderia ter uma crise, porque o autismo, o TEA, ele tem crises, né, e ela poderia criar uma barreira e não fazer aulas mais, não querer nem chegar perto do computador mais, a partir do momento que ela tem uma crise. Então, a gente evitou de uma maneira simples, objetiva, que houvesse algum prejuízo maior, tanto na aprendizagem como no emocional dessa estudante. Então, foi uma experiência muito bacana e eu acho bom compartilhar, porque vocês podem pensar aí que às vezes dentro da sala, hoje nós não estamos dentro da sala, mas às vezes com esse aluno que tem uma deficiência, dependendo do comportamento que você tem, você prejudica todo o andamento da aprendizagem daquele aluno durante anos. Então, a gente tem que pensar assim, ser cuidadoso e ao mesmo tempo perguntar para aquele aluno se aquilo está sendo bom para ele. Às vezes um aluno está sentado em um determinado ponto da sala, que pega, estou falando na sala, né, porque é o comum nosso, para a gente já pensar nisso quando a gente voltar, que pega sol na lousa, e ele não consegue enxergar. A pessoa que não tem uma deficiência intelectual, ela vai mudar de lugar, ela não vai nem falar para o professor, ela vai mudar de carteira, de acordo com o que é melhor para ela. Essa pessoa, o aluno com uma deficiência intelectual, nem sempre ele tem essa atitude, porque eles têm dificuldade em ter iniciativa. Então, nem sempre ele vai ter iniciativa de mudar de carteira ou de falar para o professor. Ele pode ficar o ano inteiro ali. E aí alguém fala, ele não sabe fazer, ele não faz nada, ele não copia da lousa, ele não escreve. E no final do ano, ou no ano seguinte, descobre-se que esse aluno sabe ler, vamos supor, sabe escrever, não sei, estou dando exemplos, porque não foi percebido uma situação simples, porque ele não vai falar. Eu já tive experiência de o aluno sentar de costas para o professor, para a lousa, em grupo, e ele teria que virar para copiar da lousa, e o aluno tinha TEA, e esse aluno não fazia esse movimento. E o professor achava que era porque ele tinha o TEA. Falei, não, troca de lugar, coloca ele na cadeira, que ele fica de frente para a lousa e põe outro aluno que não tenha deficiência aqui, que não vai ter essa dificuldade. Então, são situações que a gente tem que, assim, ter o olhar mais cuidadoso para poder colaborar, tá? Vamos lá, então. O professor especializado, ele apoia a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. Então, aqui vocês veem que tem a palavra inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. Uma coisinha que eu esqueci de falar lá no começo do público-alvo da educação especial. O público-alvo são aqueles que eu citei, tá? Não entra alunos com TDAH, que é muito comum as pessoas acharem que eles são da educação especial, porque quem tem TDAH não tem prejuízo intelectual,
tá? Então, ele não tem deficiência nenhuma. Então, TDAH, dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, que são os transtornos de aprendizagem, não entram no público da educação especial. Não entra problemas psíquicos, como transtorno opositor desafiador, né? Que eu lembrei do transtorno opositor desafiador, tá? O psíquico, porque vamos dizer, esquizofrenia, por exemplo. Não entra porque é uma doença, não é uma deficiência. Então, não entra. Então, o público que tem alguma doença mental, ele não entra na educação especial, porque não é deficiência, sim doença. E nem os transtornos. Vamos lá. Por que o professor especializado pode apoiar, né, o professor, a inclusão desses estudantes? Porque ele tem um conhecimento específico sobre esses estudantes que ele atende. Então, ele pode contribuir muito com a equipe e os demais docentes para encontrar o quê? Estratégias, projetos e condições efetivas de participação desses estudantes em todas as ações desenvolvidas pela escola. Por exemplo, quando eu tenho um projeto na escola, ou vai ter uma ação a ser desenvolvida, a gente tem que lembrar que o aluno que tem uma deficiência, ele não está fora desse grupo. Se ele está no 6º ano, ou no 7º, ou no 9º, seja lá onde for, ele faz parte dessa turma. Então, ele vai apresentar as atividades junto com a turma dele. Eu não posso criar um projeto da educação especial. Eu não posso criar um evento da educação especial, a não ser que seja um evento de conscientização. Aí tudo bem, a escola pode promover um evento de conscientização, desde que eu não use os alunos com deficiência como exemplo. Tá? Então, por exemplo, às vezes a gente vai ter uma ação, uma feira de ciências da escola, e aí todo mundo acha que precisa ter uma feira de ciência das pessoas com deficiência. Todo mundo não, tá, gente? Foi uma expressão só. Que precisa ter uma feira de ciências da educação especial. Não. Às vezes tem vaga para o público da educação especial, mas ele está lá, junto com a turma dele. O professor da educação especial, junto com o professor da disciplina, da sala comum, vai analisar quais as condições desse aluno em participar dessa feira também, junto com os outros. De repente, eu tenho um aluno com autismo que tem altas habilidades e que isso acontece muito, e que ele desenvolve um projeto lindo lá e pode ser apresentado. Então, dá o espaço, vem o espaço de educação especial para a gente ter o olhar para esses alunos, porque muitas vezes a gente se pauta num laudo clínico, olha para o laudo e enxerga todos com aquelas condições. Então, cada um é independente da deficiência ser a mesma, cada um tem uma maneira de desenvolver as coisas. Então, sempre que houver atividades, e cabe ao professor da sala de recurso, o professor especializado, olhar para isso também, e falar para os outros professores, olha, o aluno X pode desenvolver isso e isso, ele tem condições disso e disso, que às vezes o professor da sala comum não consegue ver. Outro professor que pode ser muito importante aí nessa questão das estratégias de conhecer as habilidades dos alunos é o professor de educação física e o professor de arte, porque geralmente eles têm os alunos da educação especial, eles conseguem, esses professores conseguem ter um elo, assim, da questão da criatividade, questões, assim, mais ligadas à emoção, que pode ajudar bastante os outros colegas também das outras disciplinas. O professor especializado, ele articula propostas de atividade junto com um grupo de professores da sala comum. Então, vocês estão vendo só? Então, a proposta é fazer atividade junto com os professores da classe comum. Durante o ensino remoto, os professores, isso daqui é importante a gente colocar, né? Porque fica aquela questão, mas e no ensino remoto, e no ensino presencial? A gente só vai se adequando. Então, durante o ensino remoto, os professores especializados estão à disposição dos docentes das classes comuns para a articulação do trabalho pedagógico, voltado ao aumento da participação nas atividades propostas. No presencial, não deve ser diferente para esses docentes, que devem estar sempre em contato para construir ações que fomentem melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Então, o trabalho é equipe, né, gente? Trabalhar em equipe, juntos por um único objetivo, que é a aprendizagem dos alunos, e incluindo aí o aluno com alguma deficiência.
Alguns pontos importantes a serem falados, a serem pensados. Sala de recursos não deve ser substitutiva em relação ao trabalho realizado na sala comum. O que a gente quer dizer com isso? Já teve casos da pergunta vir para mim. O aluno da educação especial precisa receber atividade de todas as disciplinas? Sim, precisa. Ele tem o direito da mesma forma que o outro aluno tem o direito. Se ele tem X disciplinas, todos têm que fazer adaptação curricular de acordo com a necessidade desse aluno. Algumas vezes, alguns alunos não precisam de adaptação, outros precisam. Algumas disciplinas, algumas atividades não precisam, outras precisam. O que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar em relação à quantidade. Então, a quantidade também é uma adaptação. Eu vou adaptar a quantidade de atividades. Se eu entendo que eu estou enviando para os meus alunos que não têm deficiência, tudo que eu estou falando, gente, é exemplo, tá? Eu vou pensando e vou falando, não sei exatamente como vocês estão fazendo. Mas vamos supor, eu vou enviar atividade para os meus alunos que não têm deficiência, eu envio 5 atividades. Eu sou professora de língua portuguesa, um exemplo. E coloco aí 5 atividades, 4 atividades. Para o aluno que tem uma deficiência, eu conhecendo o aluno, se eu não conheço, eu lendo toda a documentação desse aluno, eu vou enviar uma atividade ou 2, de acordo com a capacidade que ele tem de realizar. Então, é na quantidade que eu vou tomar cuidado, e não deixar de enviar. E, às vezes, tem outra situação. Às vezes, a escola trabalha com Classroom, e coloca as atividades para serem preenchidas lá. O aluno que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, a maioria não consegue desenvolver a atividade no Classroom. Ele não sabe entrar, ele não vai saber fazer atividade no Classroom. A atividade ela precisa ser impressa, esse aluno precisa levar essa atividade para casa, realizar e depois retornar essa atividade para a escola. Isso não é geral, por isso que a gente fala, cada caso é um caso. Às vezes tem aluno, por exemplo, tem aluno que tem um autismo e que não tem prejuízo cognitivo que consegue acessar. Tá? E por que a gente fala muito da deficiência intelectual? Porque é o maior nó, a deficiência intelectual da rede, acredito assim, que de todo lugar. O nó maior é esse, porque a deficiência auditiva, se não tem prejuízo intelectual, eles têm um interlocutor, eles aprendem junto, eles caminham. A deficiência visual também, eles são alfabetizados em braille, tem a máquina braille, consegue desenvolver, não tendo prejuízo intelectual. Tendo prejuízo intelectual, a gente sabe que é mais complexo mesmo o entendimento da funcionalidade das atividades. Então, a gente está trabalhando bastante aí na deficiência intelectual, porque é a maior dificuldade que a gente tem encontrado. E quando a gente pensa, eu gosto de pensar também que eu também, assim, às vezes o pessoal fala, né, a gente fica tão angustiado, eu também fico angustiada com algumas questões, mas a gente precisa olhar também para as coisas boas que nós já conquistamos, para as coisas positivas. A educação especial teve um grande avanço no Estado, né, no país. Se a gente for olhar para trás, aí, se a gente fizer um breve histórico do passado, se a gente rebobinar a fita, a gente vai ver situações que não ocorriam, e não faz muito tempo atrás. Esses alunos eles não estavam em lugar nenhum, eles não frequentavam nada, eles não iam a lugar algum. Então, hoje, a nossa sociedade mesmo já tem um olhar diferente para a deficiência, né? E ainda bem, então vem evoluindo. E em relação ao pedagógico, a escola também tem evolução. Até pouco tempo atrás, o aluno que é surdo, que apresenta a surdez, ele não podia frequentar a escola, porque ele não ouvia, e como que ele ia fazer? Ele não era alfabetizado, como que ia? Aí veio a conquista do professor interlocutor, o intérprete de Libras, maravilhoso, porque ele pode trabalhar ao lado do aluno surdo e fazer um trabalho com que o aluno acompanhe dentro da sala. Então, isso é uma conquista, isso é um avanço. Então, a gente, às vezes, costuma olhar somente para as dificuldades, mas a gente não consegue olhar para os avanços. Tá? Então, vou deixar aqui uma reflexão para a gente pensar também que também tem avanço. São pequenos? Nós vivemos o ideal? Não. Para nada,
Nada nós vivemos ideal. A educação, no geral, ainda não é o ideal. Claro que não. Tem muita coisa que a gente gostaria que fosse diferente, que precisa melhorar. Então, a educação especial não seria diferente, tá? E o atendimento especializado, no caso das habilidades, altas habilidades, superdotação, ele é um complemento. Ele complementa. O aluno sabe tudo aquilo, eu preciso ir além, né? E no caso dos atendimentos aos deficientes, com transtorno do espectro autista, por exemplo, ou deficiência intelectual, ou qualquer outra necessidade, ele é suplementar. Então, ele vem para suplementar, ele vai colaborar aí no desenvolvimento. Então, a gente nota aí as diferenças. Bom, professor especializado oferece apoio quanto às habilidades em comprometimento, lembrando que sala de recurso não é sala de reforço, então tem muito equívoco em relação a isso. O aluno não sabe ler e escrever, manda para a sala de recurso, não é. O aluno não sabe isso, manda para a sala de recurso. Não, a sala de recurso ela é para o aluno que apresenta deficiência. E para deficiências específicas, geralmente no município é multifuncional, então ela atende todas as deficiências, né? No estado é deficiência específica, há uma sala de recursos para determinadas deficiências. Então, deficiência intelectual, deficiência visual. Então, a gente tem que pensar, se eu quero fazer reforço com o meu aluno, não é na sala de recursos. Eu tenho que fazer um outro plano, encontrar um outro meio de atender esse aluno. Os atendimentos também são transitórios. O aluno não fica lá eternamente na sala de recursos. Por isso que o professor precisa fazer o PAI, que é o plano de atendimento individualizado. Para quando esse aluno já superar as dificuldades, né, ele pode, de repente, deixar de frequentar para outro aluno frequentar. E, às vezes, existe aluno que está sempre na sala de recursos, que ele precisa sempre, dependendo do comprometimento que ele tem dentro da deficiência. Lembrando sempre disso, gente. Sala de recurso, aluno com deficiência. Vou passar, que eu já falei isso daqui. Então, a palavra no momento, aqui para nós, é possibilidade. A gente tem que acreditar nos alunos e não rotular. Né? O laudo ele serve para direcionar o nosso trabalho, não para excluir e rotular o nosso aluno. Vamos lá, vamos continuar, que eu já falei isso daqui. Aqui eu tenho uma coisa interessante, ó. Como que o professor pode auxiliar o professor da sala comum, o professor especializado? Ele pode ajudar a fazer, para adaptar confecções de objeto, material, jogos, por exemplo, atividades no concreto, vídeos, experiências. Às vezes o professor pede uma determinada atividade, o professor da sala de recursos pode auxiliar fazendo aquilo acontecer, para que o aluno visualize. Ele pode mandar vídeos sobre o assunto. Vamos lá. Aí eu coloquei 2 figurinhas aqui para vocês, que ela já deve ser conhecida da maioria, de todos ou de alguns, sobre a inclusão. Eu peguei no instituto que é do autismo, sobre autismo. Aqui fala assim, né, tem uma girafa, alguns animais, a girafa fala, minha cara vai sair fora da foto, que eles vão tirar uma foto e ela é muito alta. Aí o jacaré diz, tem uma ideia. Aí todos deitam no chão, né? Então todos vão sair na foto, a foto é para todos, ninguém ficou excluído, deu certo para todo mundo. Então a adaptação é mais ou menos isso. E aqui também, ó, as tartaruguinhas chegam e falam, a gente trouxe sorvete, só que como que o jacaré vai tomar o sorvete? Tem a mãozinha curtinha, né? E a boca comprida, né? Não alcança, ó. Então eles falam, e um bastão de selfie. Então a empatia é perceber as limitações do outro. Isso já é uma adaptação. Né? Então, como seria? Eles tomariam o sorvete, ele ficaria sem? Né? Então, é só para a gente refletir um pouquinho. E aí a gente vem agora para a questão da adaptação. Nós pegamos, queria colocar para vocês que o núcleo faz um trabalho de adaptação curricular já há algum tempo com os PCNPs das disciplinas. Quando a gente faz a TPC de adaptação curricular, geralmente os PCNPs das disciplinas participam. É um trabalho em equipe, só que nesse momento, essa TPC de hoje, nós fizemos de uma forma diferente. Nós já tivemos a TPC com os PCNPs, a TPC com a presença das escolas, e dessa vez eu procurei atividades realizadas pelos professores
nossas escolas da rede. Então, eu trouxe para vocês algumas atividades, a intenção é apenas mostrar para vocês as atividades, como foram feitas, tá? Então, eu vou abrir aqui. Vamos lá. Espero que abre, né? Tá rodando aqui, espero que abra. Até ontem abriu certinho. Lá, vamos lá, ó. Aqui é um roteiro de atividades, tá? Então, é um roteiro do segundo bimestre. O componente curricular foi ciência no 6º ano, com 4 aulas semanais. Então, a professora fez o roteiro direitinho, né? Com aulas previstas, a data do início, a data do término. Qual era o tema que ela ia abordar? Matéria e energia. Então, vamos lá. Ela colocou... Eu não vou ler tudo por causa do tempo, que a gente não tem, mas só para vocês verem como que ficou bonitinho e como que funciona, né? Então, ela colocou aqui, ela fez o roteiro direitinho. O roteiro serve para quê? Para direcionar a minha aula, né? Para direcionar o trabalho. Aí, ela pergunta aqui, ela faz uma orientação. Aqui é muito interessante, tá? O que eu vou apontar não é erro. Não é erro de jeito nenhum, não é crítica, mas como a gente poderia fazer, provavelmente essa professora, ela fez o roteiro baseado na aluna que ela tem, no aluno que ela tem lá do 6º ano, né? Então, ela colocou aqui, orientação para desenvolver atividade. Assista a aula do Centro de Mídias e pesquise na apostila. De repente, dependendo do aluno, dependendo do grau, o nível de compreensão dele, ele não vai assistir a aula do Centro de Mídias. E aí ela coloca a pergunta, o que são materiais sintéticos? Cite exemplos. Se ele assistiu a aula, se ele é um aluno que tem condições de assistir o Centro de Mídias, ele vai lembrar. Se ele não tiver condições, o que a professora, o que a gente pode mudar aqui nessa questão? Eu posso apresentar, para enviar para esse aluno várias figuras de materiais sintéticos e colocar, ó, esses são material sintético. Ou então, ainda mais, eu posso colocar várias figuras de produto natural, artificial e sintético. E pedir para que ele separe o material sintético. Ele vai escolher somente sintético. Porque antes de eu iniciar a atividade, eu preciso fazer como se diz assim, eu preciso fazer uma ajuda à memória, né? Eu preciso fazer uma contextualização da situação com esse aluno. Ele precisa saber, eu preciso mostrar para ele quais são os materiais, o que é natural, o que é artificial, o que é sintético, para depois eu solicitar a resposta. Então, provavelmente na aula isso foi feito, mas eu tenho que pensar, se esse aluno assiste, ok. Se ele não assiste, se ele não consegue, isso daqui não vai ajudar, vamos dizer assim. Aí é que a professora coloca, né, o açúcar é um produto natural, artificial ou sintético, coloca a foto. Se ele já sabe quais são esses produtos, a diferença dos produtos, ele vai saber falar. Então, muito bacana. Coloca a foto, o visual é muito importante para a pessoa que apresenta uma deficiência. Aí, aqui na terceira pergunta, quais são os problemas ambientais que enfrentamos hoje devido ao descarte incorreto dos plásticos? É uma pergunta muito boa, mas vamos olhar para o aluno o que é com deficiência. A gente precisa sempre pensar que o nosso vocabulário tem que ser de acordo com quem a gente está trabalhando, no caso da pessoa com deficiência. Às vezes, aqui, isso é só uma ideia no geral. Talvez o aluno com deficiência intelectual, dependendo da pessoa, ele saiba o que é isso. Vamos supor que meu aluno não saiba. Talvez essa palavra descarte seja complicado para ele não sabe o que é. Então, ele não vai conseguir responder a pergunta. Se eu usar uma outra palavra mais direta, ele vai responder e eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. E, às vezes, só por conta de uma palavra, ele não responde e eu acho que ele não entendeu ou que ele não sabe. Tá? Então, a gente poderia fazer uma pergunta aqui mais simples, mais direta, mais objetiva, né? Ou mudar a palavrinha, no caso dos nossos alunos da educação especial, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo. Ah, eu fechei, gente, desculpa. Estava junto. Vamos lá, vamos subir. Não tá não. Não, né? Vamos lá, tá certo, então. Aqui tem uma adaptação curricular, vamos ver qual a adaptação curricular. Essa daqui eu não
não vou passar, porque o nosso tempo é curtinho, já está acabando. Aqui tem um roteiro de matemática. Eu não sou professora de matemática, quem é aí, né, vai entender muito bem. Eu não sou professora de matemática, não entendo sobre a matemática, vamos dizer assim. Mas o que o professor me mandou aqui? É uma turma de 9º ano. Ele mandou o roteiro. Oi. Deixa eu só te falar uma coisa, não sei se é só para mim, mas não está espelhando. Não. Quem mais, não. gente? Para mim tá. Tá sim. Tá normal. Tá? Ainda. Tá normal? Milena, então acho que é para você só. Tá, eu vou verificar aqui então. E você é de matemática, né, Milena? Sim, eu não estou vendo. Qualquer coisa você me ajuda aí. Eu vou ver se eu saio dentro de novo. Tá. Então vamos continuar. A intenção do professor, o professor fez um roteiro para a turma toda, para a sala de aula, né? Então ele colocou aqui qual era o trabalho que ele ia dizer. Aqui são as atividades, na verdade, né? As atividades que ele vai desenvolver com a turma. Então ele vai desenvolver aqui algumas equações, né? Tem probleminhas aqui com equações para resolver. Depois ele tem aqui, ele colocou o plano cartesiano, né? Então, vocês estão vendo, essa atividade é para a turma do 9º ano. Aí, vamos lá. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Aí ele fez, eu coloquei aqui em outro PPT, porque foi mandado aos poucos. Aí ele fez o roteiro para o 9º ano adaptado. Então, ele fez qual era o objetivo, né? O objetivo dele, com essa aluna específica do 9º ano, que a aluna consiga localizar os pontos no plano cartesiano. Então, ele tinha esse objetivo com a aluna, um objetivo diferente do que ele tinha com a turma toda. E qual era a habilidade que ele iria desenvolver? Associar uma equação linear do 1º grau a uma reta no plano cartesiano. Localizar pontos no plano cartesiano. Vocês observam, eu achei assim lindo demais de ver. Vocês observam que o professor, ele continuou trabalhando o plano cartesiano, ele não mudou o assunto. Só que olha a atividade, como é diferente da que ele ofereceu para a turma do 9º ano. Ele olhou para a necessidade dessa aluna, ele viu que ela não iria entender daquela forma, que era muito abstrato. Então, olha que bacana a atividade. Aí ele colocou aqui a perguntinha, né? Observa o quadro abaixo e responde. Qual a fruta que está na posição A2? Então, a estudante tem que vir aqui no A2 e responder a fruta. Qual é a posição da banana no quadro? Procura a banana, qual é a posição? C3. Eu achei demais. Qual é a fruta que está na posição B12? B12 não, desculpa. B2. B2. Uva, ela vai responder. Às vezes, se ela não sabe ler ou nem escrever, ela pode falar oralmente. E alguém anota aqui, se ela respondeu de forma correta. Em quais posições estão as peras? B3. Eu fico com vontade de mostrar tudo, né? E a gente tem um tempo curto, a gente está bem apertado no nosso tempo. Aí, olha que bacana, eu fiquei muito impressionada porque ele poderia ter pensado assim, numa única atividade, né? Eu fiz essa daqui, tá bom. Não, ele deu sequência. Então, ele fez um outro exercício, da mesma forma, para que essa aluna entenda. Um exercício apenas não basta. Então, ele fez outro exercício, Vê a localização dos objetos. Aqui ela tem que localizar os objetos que estão no plano cartesiano, através de um par ordenado de números, né? Então, tem os números aqui no plano, no plano cartesiano. Seguindo, né? Olha, ele colocou assim, sendo o primeiro número referente ao eixo horizontal e o segundo referente ao vertical. Então, é claro que essa criança, esse estudante vai precisar de um adulto para explicar para ela, se ela estiver em casa no remoto, ou o próprio professor aí entra. Se a escola tem professor especializado, entra o professor especializado. O professor especializado vai fazer videochamada, vai entrar em contato, vai perguntar, vai explicar a atividade, vai falar, você entendeu? Você está entendendo? Né? E é importante que o professor especializado da sala de recursos também
entenda como é uma adaptação do currículo, porque como o professor da educação especial não tem currículo, às vezes ele tem dificuldade de entender como é a adaptação do currículo. Por isso que às vezes não consegue auxiliar, entende da necessidade do aluno, mas não consegue auxiliar dentro do currículo. Por isso que tem que ser um trabalho em equipe. Muito bacana, aqui a criança vai olhar onde está a igreja, por exemplo, e colocar aqui um número que corresponde, o clube, a escola, o jardim, olha que bacana, né? Então, ele pergunta aqui, né, ainda assim, olha que bacana, a menina está na casa A4, ele coloca, né? A menina está aqui no próximo, a menina está na casa A4, então vamos lá, A4. Aí ele faz uma pergunta, ó, desenhe um bolo na casa B2. B2. Ela vai fazer um bolo aqui. Uma flor na casa D3. Então, vocês entendem como que funciona? Não mudou, mas ele adaptou de acordo com a necessidade dela. Pode ser que quando ela for entregar essa atividade, o professor perceba que ela não conseguiu porque ainda está difícil, ou que ela conseguiu muito rápido e muito fácil, e ele precisa aumentar o grau de dificuldade. E é assim que a gente vai aprendendo. A educação especial, ela é uma construção. A gente não sabe fazer, a gente vai fazendo, é fazendo que a gente aprende, tá? Então, eu achei muito lindo, o professor está de parabéns, e eu achei muito importante mostrar, para a gente ver que é possível, sim. Então, eu quis trazer atividades realizadas nas escolas, pelos nossos colegas, professores, para a gente entender as possibilidades. Aqui tem uma adaptação de educação física que eu vou deixar a Rosiane falar para vocês agora, tá? Porque ela esteve comigo na escola, em acompanhamento, nessa escola, dessa situação, então eu vou deixar ela explicar para vocês. Tá, vou parar o compartilhamento para ela falar, tá? Só um minutinho. Tem alguém com a mãozinha levantada? Depois a gente ouve, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Que a Rosiane ficou sem áudio. Ela vai mudar aqui, ela vai... Estão me ouvindo agora? Pronto, agora deu certo. Ah, então tá bom. Estou no áudio em um e na câmera no outro. Mas vamos lá. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que é importante a gente pensar, que o professor conhece, que vai conhecer o aluno e o professor conhece a disciplina, tá? Então, a gente precisa deixar um pouquinho de lado a angústia no sentido de achar que a gente tem que acertar o tempo todo. A Solange comentou sobre isso e eu acho muito importante a gente pensar isso. Eu preciso começar, né? Às vezes eu não sei uma atividade ou uma competência, uma habilidade que é muito difícil de ser trabalhada, e às vezes eu falo, meu Deus, como eu vou trabalhar isso com esse aluno? Mas eu posso começar com uma coisa bem simples, com uma coisa bem tranquila, dentro da minha possibilidade, e isso eu vou construindo ao longo do tempo, né? A gente vem trabalhando com as adaptações curriculares desde 2015, e mesmo assim, toda vez que eu vou fazer uma nova, ou que eu vou analisar uma nova, eu tenho um olhar diferenciado sobre ela, eu penso em maneiras diferentes de estar desenvolvendo ela, então é uma construção mesmo de conhecimento e uma construção de como fazer essa adaptação, tá? Então, o mais importante é isso. O que é o principal foco para a gente ter para trabalhar com uma adaptação curricular? Eu tenho que pensar na habilidade que eu quero desenvolver. A gente, às vezes, ainda fica muito preso ao conteúdo e esquece na questão da habilidade, né? Então, quando eu vou montar um roteiro, quando eu vou preparar uma aula para a sala toda, eu sempre penso em qual habilidade eu quero desenvolver ou quais habilidades eu quero desenvolver com aquela turma. Então, é bastante importante que eu tenha isso em mente para fazer a minha adaptação curricular também, porque eu vou pegar
teoricamente ou praticamente o mesmo roteiro e desenvolver em cima das habilidades que eu quero daquele aluno com deficiência para trabalhar o roteiro dele. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um roteiro de um professor da rede, tá? Ele fez esse roteiro porque ele conhecia o aluno dele e nós vamos trabalhar com algumas hipóteses em cima dele. Então, por exemplo, ele trouxe 3 habilidades para essa aula. A primeira é experimentar e fruir a execução de movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Então, talvez para o aluno dele, que às vezes é um pouco mais, tem um pouco mais de facilidade, ele consiga trabalhar. Mas vamos pensar se fosse um aluno que talvez não conseguisse ler e escrever, um aluno com um pouco mais de dificuldade. Dentro dessa habilidade, o que é importante que eu comece com esse aluno para ver o que ele vai conseguir fazer ou não? Eu penso que seria o experimentar e fruir, porque é uma coisa um pouco mais prática, mais fácil, né? E ele pode fazer a partir de um vídeo, ele pode fazer, né, a partir de uma aula prática, independente de estar no remoto ou no online. E o quê? As lutas do mundo, que é o foco das lutas. Então, daí eu já posso partir da minha comunidade, do que eu tenho mais na minha escola, por exemplo. Eu não estou definindo qual luta é, o currículo está vindo muito aberto nesse sentido. Eu posso pegar uma luta que é mais utilizada na minha escola, às vezes eu tenho alunos que fazem judô, alunos que fazem karatê, hoje está muito na moda o jiu-jitsu também, então eu preciso partir do que os meus alunos têm mais facilidade e mais conhecimento. E aí, o que é muito importante nesse momento? A segurança e o respeito ao oponente. Dentro da próxima habilidade, que seria planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico e táticas. Então, por que eu grifei esse aqui? Porque, geralmente, o aluno com deficiência intelectual ele tem muita dificuldade de abstração. Então, para ele utilizar uma estratégia, formular uma estratégia, ele vai apresentar uma certa dificuldade. Então, nesse momento, eu preciso que ele reconheça as características das lutas. Para mim, tá bom nesse momento. Se ele souber olhar para uma imagem, ou olhar para um vídeo e saber que aquilo é uma luta, é o que importa para mim nesse momento. Tá? E técnica e táticas também. É muito abstrato para ele. Então, eu tenho que pensar sempre em coisas mais concretas para desenvolver com esse aluno. A terceira habilidade do roteiro é discutir as transformações históricas no processo de esportivização e mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. Então, se ele tem dificuldade com abstração, transformações históricas, o processo histórico, ele depende de fatos, ele depende de datas, é uma coisa um pouco mais complexa e muito mais abstrato. Né? O processo de esportivização ainda muito mais. Então, nesse momento, o que eu posso trabalhar com o meu aluno que tem essa deficiência intelectual? Valorizar o respeito às culturas de origem, ou apenas o respeito dentro da luta, que se mantém até hoje, tá? Então, eu penso sempre assim, que na hora que vocês forem desenvolver a habilidade, você tem que ter em mente o que daquela habilidade você quer desenvolver, porque na maioria das vezes eu não vou conseguir desenvolver a habilidade toda com esse aluno com deficiência intelectual. E às vezes, se eu espero que ele faça tudo, na hora que ele me dá a resposta, ele não conseguiu tudo, eu vou me frustrar. E às vezes, se ele conseguir fruir aquilo, se ele conseguir entender o que é uma luta, ele já está tendo um avanço, ele está tendo um aprendizado. Então, a gente precisa flexibilizar essa expectativa que a gente tem com o aluno. Então, dentro desse roteiro, o professor trouxe aqui um texto, tá? Um texto que existe até no caderno do aluno. Então, é bastante importante eu ter em mente. Se o meu aluno ele não sabe ler e escrever, para eu dar um texto desse, ou eu vou ter um apoio com ele, para eu estar lendo o texto e fazer atividade junto com ele, ou eu tenho que conhecer a família, sendo uma família que participe e vai poder fazer essa leitura para o aluno. Ok? Isso é muito importante. É um texto um pouco denso, é um texto com bastante termos específicos, que às vezes o aluno, mesmo sabendo ler, por conta da dificuldade dele, ele não vai conseguir entender. Então, se você for dar um texto, procurar usar palavras mais simples, não trazer o texto na íntegra, como veio aqui inteiro, e pensando sempre, esse texto, ele está atendendo a 3 habilidades inteiras. Será que eu preciso trazer tudo isso para o meu aluno com deficiência intelectual, sendo que eu já selecionei das habilidades o que eu preciso, o que eu quero com ele? Então, eu posso melhorar esse texto, reduzir ele, trazer ele com uma palavra mais simples, ou até mesmo enviar um áudio contando um pouco disso para ele,
né? Às vezes, hoje a gente tem, graças a Deus, a possibilidade de estar fazendo isso. Pode ser uma fala, não precisa ser um texto escrito. E aí eu venho para as questões. Quando eu venho para as questões, o que eu queria falar? Não é que está errado, o professor conhece o aluno dele, provavelmente com esse aluno pode ter dado certo. Então, eu venho trazer uma opção para um aluno com um pouco mais de dificuldade. Então, ele traz o texto assim, a pergunta assim, segundo o texto, qual o significado do termo lutas? Explique com suas palavras. Então, só essa indicação aqui, ó, significado do termo, já dificulta um pouquinho. A ideia não é saber se o aluno entendeu o que é uma luta, então eu posso trazer uma pergunta simples. O que é uma luta? Eu não preciso fazer uma pergunta elaborada, que às vezes ele não vai conseguir responder porque ele não entendeu a pergunta. E às vezes você falando, você sabe o que é uma luta? O que que é? E ele me responde oralmente, você consegue fazer a interpretação se ele entendeu ou não. Outra coisa muito importante, por mais que eu estou entregando esse roteiro físico para ele, se é um aluno, por exemplo, que não tem a escrita, se ele não sabe escrever, ele pode me dar a resposta no oral e eu, professor, registrar a resposta. O aluno tal respondeu que luta é isso, isso e isso. Então, ele pode me dar essa resposta oral e não saber escrever, mas não quer dizer que ele não aprendeu só porque ele não sabe escrever, né? A pergunta é a seguinte: com qual objetivo as artes marciais eram utilizadas pelas populações orientais de antigamente? São informações que tem no texto. Mas se eu fiz um áudio para ele, se eu conseguir ler o texto para ele, você pode simplificar novamente a pergunta. Para que as lutas eram usadas? Se ele conseguir me responder que eram usadas para defesa ou que elas eram usadas na guerra, para mim é o suficiente. Ele entendeu que a luta teve uma mudança, né? E às vezes ele pode não conseguir responder também. Ele pode não ter entendido e ele não conseguiu responder. E aí o professor registra, o aluno não soube responder a questão. Ou o aluno não respondeu, não quis fazer, né, se recusou a fazer. O importante é a gente sempre ter o registro disso. Então, às vezes, você manda um roteiro inteiro para o aluno, ele volta em branco. Você vai registrar, o roteiro foi enviado no dia tal e foi devolvido no dia tal, porém, o aluno não realizou as atividades, de forma nenhuma, nem oral, nem escrita. Então, o importante é sempre você ter registro disso, tá? Próxima pergunta. Assinale a alternativa que que contenha apenas nomes de lutas. Então, o que eu trago aqui nessa questão? Utilização de imagens favorece a percepção do aluno com deficiência, pois eles possuem muita dificuldade de abstração. Então, em vez de eu trazer só a escrita, eu posso trazer a escrita junto com figuras. Então, eu posso colocar figuras do lado. Não está aparecendo, gente? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Não. Não está compartilhando desde o início? Para mim também não. Sim, eu tô. Vocês estão vendo o texto aqui, tudo? Eu estou vendo o texto. Aqui não aparece nada. Então, alguns estão sem... Eu estou vendo. Ah, eu tá. também não vejo nada. Eu vejo o texto, sim. Eu não vejo nada. Estou vendo a tela. Tela com eu vou o texto. descompartilhar e compartilhar de novo, gente, para ver se eu consigo atender. Mas tem gente que está falando que sim. Então, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. E aí, às vezes, vai para todo mundo. Vamos ver. Agora, vocês estão vendo? Sim. Aqui não. Sim. Eu acho que é a conexão de vocês mesmo que estão vendo. Não estou vendo. Gente, agora está na minha tela, tá vendo? Não. Não. Então, eu acho que é a conexão mesmo, gente. Depois eu envio de qualquer forma para vocês, tá? Tá, obrigada. Tá? Então, aí, por exemplo, quando eu trago as alternativas judô e vôlei, jiu-jitsu e futebol, boxe, karatê, natação e boxe, eu posso trazer junto com isso uma figura de judô e de vôlei para ele facilitar, porque às vezes só a palavra ele não liga, mas ele tendo a imagem, ele vai entender a diferença. Tá? Aí uma outra questão aqui, segundo o texto, o que é preciso para uma luta ou uma arte marcial
ser considerada um esporte de combate? Então, aí eu trago aqui imagens. Eu acho muito difícil ele elaborar uma resposta escrita ou falada para isso. Então, a intenção não é que ele entenda o que é um esporte, qual é a diferença da luta de antigamente para o esporte. Então, eu trago aqui para ele imagens de lutas antigas, de guerras antigas e de esportes atuais. Então, por exemplo, ele vai conseguir identificar que para o esporte eu preciso de um ambiente específico, né, que geralmente tem ou uma quadra ou um tatame, no caso da luta. Os oponentes têm o uniforme que identifica que é uma luta. E aí, nas outras imagens, são armaduras de guerra, são ambientes diferentes, que são nas cidades ou nos lugares que aconteciam as guerras. Então, essa é a opção que eu trago para o aluno, para ele trazer isso tudo para o concreto. Certo? Então, sempre possibilitar. Eu mudei o roteiro que eu fiz para a turma toda? Não mudei. Eu vou adaptar de acordo com o que ele precisa. E o bastante importante, gente, não tem certo e errado. Tem a tentativa e dentro do que o meu aluno deu de resposta, eu consigo ou não melhorar a minha adaptação. Ou eu melhoro para ela ter um nível mais difícil, ou eu melhoro para ela ter um nível mais simples, dentro da possibilidade de cada aluno. E o imprescindível disso tudo é o registro do professor. E o importante é vocês oportunizarem para o aluno. Eu acho que é a fala principal. Você oportuniza para ele. Dentro das possibilidades dele, ele vai realizar ou não. Certo? Vou parar o compartilhamento aqui. Só você vai concluir agora. Aí acho que a gente vai abrir para dúvidas, né? Você quer... Não vai dar tempo de mostrar o outro. Tá. Isso. Então, vamos lá. Uhum. Ok, então vamos lá. Então, agora, gente, a Sol vai dar uma palavrinha e a gente vai abrir para as perguntas e eu vou falar sobre as perguntas que apareceram, pode ser? Não, já abri, já está apresentando ele. Vocês estão vendo a tela do Obrigada, gente? Sim. Não. Metade está vendo, metade não está vendo. Vamos abrir então as câmeras, Sol, é melhor. Abre sua câmera, eu paro o compartilhamento, você abre a câmera. Sim, joia. A primeira pergunta que surgiu, eu anotei aqui. Isso. A gente está escutando um telefone tocar. Então, a primeira pergunta... Era bom fechar o microfone, né? O pessoal está com o microfone aberto. O seu áudio está fechado, Sol. A primeira pergunta é: as atividades de pesquisa são bem básicas. Está correto trabalhar assim? É uma pergunta da Vanessa. Tá. As atividades que pesquiso são bem básicas. Está correto trabalhar assim? Vanessa, você é professora da rede estadual ou municipal? Estadual. Oi? Tenho aluna autista. Eu não entendi muito assim a sua pergunta. Você disse que as atividades que você faz, elas são bem básicas. Está correto trabalhar assim, é isso? Isso, cheia de desenho, de imagem. Eu trabalho assim. A imagem, ela é muito importante, o visual é muito importante. O que a gente precisa fazer? Aquilo que eu coloquei no começo, precisa conhecer a necessidade do aluno e saber, porque às vezes não é porque ele tem um autismo que ele não tem a capacidade de desenvolver uma atividade um pouco mais elaborada. Então, eu não consigo falar para você desse aluno específico porque eu não conheço, né? A gente não pode olhar simplesmente para o transtorno do espectro autista, mas para a necessidade que ele apresenta.
Quando eu trabalho com imagem, se esse aluno está no ensino fundamental 2 ou ensino médio, eu tenho que tomar cuidado com as imagens que eu uso. Ela tem que ser imagens voltadas para o real, imagens não infantilizadas. Se eu vou trabalhar com, por exemplo, eu quero que falar sobre os animais, vamos supor, é importante que eu traga fotos reais de animais, pode ser de revista, ou da internet, ou de catálogos, e não carimbos de desenhos mais infantilizados. Então, fica complicado eu responder a sua pergunta, porque eu não sei o nível de aprendizagem que está o seu aluno, é uma pergunta mais específica, né? É importante você ter em mãos o conhecimento sobre esse aluno, tá? Obrigada. Eu que agradeço a participação. A próxima é sobre o anexo 3. Qual é a pergunta? Ela está dizendo que está com dificuldade de preenchimento. Tem alguém dizendo que está com dificuldade de preencher o anexo 3. Quem é a professora? Vanessa? Vanessa. Então, se você é de uma escola que tem um professor especializado, ou sala de recurso, ou itinerante, ou professor auxiliar, você pode pedir ajuda para esse professor. Se você não tem, você vai pedir ajuda para o coordenador, porque o coordenador ele já vem recebendo formação sobre esses anexos desde 2015. Se o coordenador for novo e não souber realizar, ele pode entrar em contato com a diretoria que a gente orienta, porque infelizmente, eu não tenho tempo aqui para explicar, porque eu teria que espelhar um anexo 3 e mostrar para você como que preenche, né? Mas o modelinho do professor aqui, ele está perfeito, da professora também de ciências. Então, teria que ser um momento para isso. O professor coordenador, vocês podem solicitar essa orientação para o professor coordenador em ATPC também. Tá? Então, Solange, o modelo que eu vi hoje, eu gostei muito. Deu para tirar algumas Muito bom. Isso mesmo. A gente vai enviar para as escolas o PPT e qualquer dificuldade a escola entra em contato. Tá joia, obrigadão. Obrigada. Nada. Não tem mais? Tem um comentário da Laís. Só fecha aí para eu ler. Tá, eu vou ler o comentário da Thaís. Ela disse que não é uma crítica, tá? Ela falou que é só um desabafo, acho que foi isso que ela usou agora aqui no final. É apenas uma forma de me expressar. Ela disse assim que ela que a formação está sendo ótima. Ela fala que ela se esforça para atender os alunos e que algumas vezes ela consegue trabalhar com o professor da sala de recurso. Mas que ela gostaria de pontuar que a escola com grande número de alunos não tem o professor de sala de recurso, que geralmente é um só. Então, não tem como ele atender todos os professores em suas particularidades para orientar em relação à produção da atividade. E essa prática, ela tem muita dificuldade, que ela consegue fazer as atividades, mas que acredita que seria mais efetiva a atividade que elabora com uma formação específica nesse ponto. Então, por exemplo, uma formação de biologia sobre como produzir uma adaptação curricular para fotossíntese, né? Trabalhar com a mão na massa, que é o que a gente fez. Tem que perguntar se ela está há pouco tempo na rede. Tá, e ela disse que é isso, sim, que ela compreende que o acolhimento é muito importante, como você falou, e que ela carrega essa angústia de, às vezes, não conseguir fornecer ao aluno o conhecimento que ele precisa. Ok, perfeito, Laís, obrigada pela participação, e tem que colocar para fora mesmo os pensamentos, né, as opiniões, e assim, eu não sei de qual escola você é, também acho que eu não te conheço, não lembro, mas o que eu posso dizer para você? Realmente é complicado para uma escola grande ter um professor de sala de recursos, vamos dizer assim, mas nós ainda temos escolas que não têm nenhum professor de recursos, sala de recursos. E eu sou PCNP da Educação Especial, eu sou única também para 33 escolas da rede. Também, né, se a gente for pensar por esse ponto, também ainda precisaria ter mais, se a gente for pensar dessa forma, né? Então, a gente vai se adaptando de acordo com
com a necessidade e fazendo aquilo que é possível naquele momento da nossa vivência ali. E aí, o que a gente tem que pensar? Eu não sei há quanto tempo você está na rede, se você está chegando agora, mas nós fizemos orientação de adaptação curricular por disciplina. Desde 2015, teve um ano, eu não lembro se foi 2015, a gente apresentou cada PCNP de cada disciplina, trabalhou com adaptação, explicando. Inclusive, nós até apresentamos um vídeo com esse tema que você fala aí da biologia, e foi muito interessante. Só que, assim, você pode buscar na internet, no YouTube, porque os vídeos estão gravados, as ATPCs ficaram gravadas. Agora, anterior a isso, a gente fazia orientação para os coordenadores, para repassar nas escolas. Então, a gente entende também que o ideal seria ter essas orientações direto com vocês, ter mais formações, e eu entendo perfeitamente a sua angústia, é a minha também, eu gostaria de fazer muito mais formações, mas a gente vai fazendo aquilo que está dentro da possibilidade no momento, tá? A gente pretende continuar, porque é uma coisa que, como eu disse no início, é um assunto que não se esgota. Então, hoje nós fizemos dessa forma, e dando sequência, a gente vai buscando outras formas de trabalho, de trabalhar nesse tema. E aí, por exemplo, a gente também acolhe sugestões. Então, essa vem como sugestões. Então, da próxima vez, a gente já vai... Mesmo a gente já tendo feito a orientação, a gente sabe que é pouco, que precisa de mais, que nunca é demais, né, e que é importante refazer, que sempre tem professores novos, e que... Então, já é uma dica, né, de tema. Então, a gente já vai colocar no caderninho de sugestões, vamos dizer assim, para a gente trabalhar nos próximos, tá bom? Então, a gente aceita a sugestão de tema, é muito importante que vocês falem o que ainda falta, o que precisa, para a gente também estar aqui desse lado, conseguir contribuir. Acho que a Margarete tinha erguido a mão e abaixou. Oi, sou eu. Tá, pode falar. A Rosemary? Rosemary? Você tinha me a chamado? Rosemary, né? Parece que a Rosemary ergueu a mão primeiro. Ah, tá. Ela está com a mão erguida, acho que desde o início. Vamos ouvir a Rosemary. Rosemary? Bom, acho que a Rosemary não está presente ou não está me ouvindo. Depois, se ela retornar, ela pede a palavra. Quem ia falar, então? Sou eu, a Margarete. Oi, Margarete, pode falar. Solange. Eu queria, assim... Espera um pouquinho aqui, para lá, que a minha outra reunião está aberta. Deixa eu fechar. Ô, Margarete, você é de onde? Vou aproveitar e dizer que a lista de presentes... Só tem um. Solange? Oi, estou ouvindo, pode falar. Não, eu só queria colocar o seguinte. Eu estou tendo muita dificuldade com a questão de adaptações na disciplina de eletiva. Não sei se vocês poderiam, tem como, não sei, dar uma sugestão, uma orientação, porque a eletiva ela já é difícil, né, trabalhar remotamente. E a adaptação curricular eu estou achando mais difícil ainda. Sim, eu vou anotar como sugestão e a gente vai pensar sobre o assunto. Orientação, alguma sugestão para dar trabalhar uma orientação, uma devolutiva. Em relação à disciplina de eletiva. Talvez seja eu não sei, tá? Eu vou ver sobre esse assunto. Falando a grosso modo, talvez seja uma situação que, dependendo do contexto, não dá para adaptar, né? Então, mas eu estou tendo muita dificuldade, Solange. Mas a gente vai deixar vai anotar aqui como sugestão para os próximos temas. E se a gente não conseguir fazer uma TPC sobre o tema, a gente entra em contato e faz a orientação pontual. Tá bom, Margarete? Bom, então, eu agradeço. Tá? Obrigada. Obrigada. Um minutinho. A lista de presença, gente, está no chat. A Rosiane colocou o link. Vocês têm que clicar nesse link azulzinho que ela colocou aí, entrar na lista de presença e preencher, tá? Não é para colocar o nome aqui no chat, é para preencher a lista, tá bom?
O nosso tempo aqui da TPC, né, encerrou, nós ainda passamos 6 minutinhos, que a gente não quer tomar o tempo de ninguém além, né? Por mim, eu ficaria aqui um tempão falando do assunto, mas eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigada pela participação, pelas contribuições, e eu espero ter colaborado de alguma forma aí com vocês nesse caminho, né? Ele é longo, mas a gente já venceu bastante obstáculos e vamos continuar e devagarinho a gente vai alcançando cada vez mais progresso, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima, tá? A Laís, falando mais uma dúvida, a professora da sala de recursos nos indicou alguns sites com atividades de referencial. Posso já ou eu preciso montar uma outra? A professora Laís? Professora, assim, se a professora da sala indicou, ela indicou de acordo com o aluno que ela atende, né? Eu penso que ela indicou aquilo que o aluno necessita. Eu não conheço os alunos, mas se a professora especializada indicou, é porque ela sabe que aquilo é necessário para aquele aluno. Mas você, como professora da disciplina, também está livre para olhar a atividade e ver se está adequado no seu ponto de vista ou não, e vocês duas, em conjunto, chegar a um consenso, né? Fazer a parceria aí de trabalho e pensar juntas. Eu não consigo dar essa informação porque eu não sei quem são os alunos, não sei qual é o site, não sei qual é a necessidade, tá bom? Mas se a gente pensa que se o professor indicou é porque ele conhece e sabe que isso vai auxiliar, tá bom? Ok? Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, a gente está aqui, mas vocês podem ir saindo, desligando aqui no telefoninho vermelho, tá? É só clicar e sair. Não esquece de preencher a lista. Gente, não é pôr o nome no chat, tem que clicar na lista de presença. Tá? Vou colocar mais uma vez aí. Vai aparecer um azulzinho, um link azulzinho, e vocês têm que clicar no link. Isso, tá lá bom? você vai colocar seu nome, vai colocar a escola que você é. São várias informações, não é só o nome não, tá? Tá aí de novo no chat. Gente, então tá bom. Até a próxima, tá? Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigado. Tchau, obrigada.